Glória a Deus. Pode ser, meu pastor. Obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode ficar sentado, porque nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensiva. O pastor Gilberto falou assim: você vai pregar com doutrina, estudo? Eu falei assim: é um estudo. Porque às vezes, bota a produção mais obrigado. O povo não vem, né? A doutrina, geralmente as pessoas não vêm. Parece uma coisa ruim, mas não é ruim, não, é bom. E eu tinha pregado na semana passada, havia pregado sobre Satanás. E uma vez eu li um comentário, não lembro do livro, não lembro o que foi, que alguém disse assim: os pastores pregam mais sobre Satanás do que Jesus. Sim, pelo menos aqui eu não faço isso. Mas é importante às vezes a gente caminhar, olhar para o outro lado, porque a gente precisa de ensino. E a igreja que ela não tem ensino, ela se corrompe, ainda mais nos dias de hoje. Mas vamos ler, depois eu continuo a falar. E hoje é muito comum, os pregadores que gostam de pregar, aí não lê nem o versículo todo. Às vezes nós dizemos assim: vamos ler só a parte A do versículo. E aí pega aquela parte A e faz aquela pregação, nada conta. Mas às vezes a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais robusta, mais consubstanciada, vamos dizer assim, para que a gente possa entender melhor o que Deus quer nos falar. Primeiramente, abra suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. E aí você guarda bem o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 1. Aqui nós vamos ler apenas esse versículo, só para você entender o que nós vamos tratar e o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós havíamos falado sobre Satanás, a tentação, falamos sobre as 3 vezes que o diabo ele tentou Jesus, falamos das formas e as armadilhas que ele tentou enganar Jesus. E na última foi que ele usou o que é a própria palavra. Ele disse: está escrito. Ele usou a própria palavra. Das outras 2 primeiras vezes não, mas na última vez ele usou a própria palavra para tentar enganar Jesus. Aí Jesus disse para ele: também está escrito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos. Observe que espírito está em letra minúscula, enganadores, e a doutrinas de demônios. Essa palavra doutrina, a gente pode não, ela na verdade ela é ensinamento, tá bom? Vamos lá agora, Apocalipse capítulo de número 2. Até o irmão falou que não tem se pregado muito sobre Apocalipse, mas hoje nós vamos pregar coincidentemente sobre Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler o versículo 1 até o 7, mas a nossa ênfase é o versículo 6.
que diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Guarda a palavra Éfeso. Éfeso era uma igreja da Ásia Menor. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos. Olha bem, ele está confrontando a liderança, os pregadores daquela época, e não são, e tu o achastes mentiroso. Quer dizer, havia pregadores que eram mentirosos, pessoas que se passavam de pregadores, crentes que não eram crentes. E sofresse tens paciência, trabalhasse pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti enviei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, aí Jesus faz um elogio, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Veja bem, Jesus não gosta das obras de quem? Dos nicolaítas. Jesus não gosta, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora vamos aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e o 15. Jesus fala à igreja de Pérgamo. Versículo 14 diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Jesus diz que tinha algumas poucas coisas contra aquela igreja. Aquela igreja não era uma igreja que andava em perfeição, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina de quem? O que eu penso. Bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessas pessoas, os nicolaítas. E é um tema muito sensível para a igreja. Raramente vocês vão ver ensinos de pastores em culto, pregações dedicadas unicamente a eles. E por quê, pastor? Porque não existe muito embasamento, não existe muita coisa sobre eles. Na verdade, existem algumas correntes que falam da origem deles, e existem algumas suposições de quem eram e o que pregavam. Mas o que eu posso asseverar para vocês nessa noite é que era uma doutrina muito maléfica para a igreja. Era uma doutrina que destruía a santidade da igreja, era uma doutrina que destruía os bons costumes da igreja, era uma doutrina que Jesus se aborrecia muito. Jesus ficava muito triste, muito chateado com essa doutrina. Pastor, mas quem eram essas pessoas? Qual a origem delas? Bom, a origem, eles eram chamados nicolaítas, mas pelo nicolaísmo ou nicolacionismo. Eram conhecidos como nicolaítas, Vem da palavra Nicolau, que quer dizer vitorioso sobre o povo. Então, Nicolau
quer dizer vitorioso sobre o povo. Mas quando você pega a palavra Nicolaitas e quebra ela para você entender, porque lembra que eu falei aqui domingo retrasado? Para que você tenha uma verdade bíblica, você precisa estudar aquele versículo. E como é que a gente sabe que aquele versículo ele é verdadeiro? Quando você compara aquele versículo com outro versículo da Bíblia. Você não pode pegar um versículo e de forma isolada formar uma doutrina. Porque, quer ver, se eu pegar um versículo de forma isolada, eu posso dizer para vocês: olha, pode fazer consulta aos mortos, sabia? Pode ir lá consultar os mortos, os necromantes, você pode fazer isso. Por quê? Porque se eu pegar o versículo isolado lá de 2 Samuel, capítulo 28, salvo engano, diz lá que Saul foi consultar aquela pitonisa. Foi ou não foi? E ela diz assim: olha, me parece que eu vejo um velho, assim um ancião, em volta pano. Samuel entendeu que era quem? Saul entendeu que era quem? Samuel. Então, se a gente pegar de forma isolada uma parte da Bíblia, a gente pode fazer o quê? Uma doutrina. Mas só que a Bíblia ela não pode ser interpretada de parte isolada. A Bíblia tem que ser interpretada como um todo. Você lendo o texto e fazendo o contexto, né? Você fazendo a exegese daquilo que você está lendo. A gente podia chegar na igreja e dizer assim: olha, não, a gente pode ter várias mulheres. Pode. Ou a mulher tem vários homens, por que não? Pode. Porque se eu pegar o que fala lá de Salomão e aplicar para a igreja, e aí ele vai fazer o quê? Uma doutrina. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é homem de uma única mulher. E como Deus faz o homem, faz a mulher, Ele faz o homem, Adão, entrega e faz uma mulher, Eva, e entrega um para o outro. Deus poderia ter feito Eva, vamos supor aqui, Adão, Jesus, uma mulher só não está bom não. Então aí Deus faz Eva, Deus faz Maria, né? Deus faz Raimunda, e vai lá e entrega para Adão. Ou Deus faz João, faz Adão, faz, né? Outros entrega para Eva. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez o quê? Deus fez Adão e Deus fez Eva. Então a mensagem na Bíblia, que elas não estão explícitas, mas elas estão intrínsecas. E essa mensagem mesmo que eu acabei de falar de Adão e Eva é uma mensagem intrínseca, aonde Deus ele deixa o exemplo de um homem e de uma mulher, e nós devemos seguir aquele exemplo, um homem e uma mulher, até que quando a morte os separa. Amém? Muito bem. Então, a gente pegando a palavra Nicolaitas, nós vamos separar. Hoje não é para ninguém da glória a Deus, não, hoje é para aprender. A palavra Nico, ela vem do grego, que quer dizer conquistar. É aquela pessoa que conquista, né? Laísmo significa pessoas ou povo. E o laica, né? O laico, que vem do derivado laicos, que significa leigo, plebes. Lembra dos plebeus da Idade Média? Dos plebeus era aquela parte do povo que era aquela parte mais rasa, aquela parte dos camponeses, que as pessoas não tinham muito conhecimento, eles eram chamados de plebeus. Então, essa parte do laico. Então, pela etimologia da palavra, concluímos que eram pessoas que eram facilmente manipuladas.
E é uma verdade, irmãos, assim, com todo respeito. Quanto menos conhecimento você tem, ensino você tem, mais fácil você é o quê? Manipulado. Quanto mais conhecimento, quanto mais você lê, né, quanto mais você entende, menos você é manipulado. Agora, abre-se um outro parênteses. Eu, quando fiz seminário, isso lá na década de 90, um professor de seminário me disse uma coisa importante, eu guardei. Ele disse assim: olha, na igreja, nem todo mundo está preparado para fazer um seminário. E você vai ser, calma aí, nem todo mundo está preparado para seminário, não, porque tem gente que vai fazer um seminário, ela é tanta informação, é tanta coisa, ela não está preparada para receber aquela carga de informação, ela atrapalha tudo. E por que, pastor? Porque às vezes, irmãos, acontece muito nas nossas igrejas, muito isso. Ah, tem um seminário ali, beleza, aí o seminário geralmente tem o básico, o médio, né, e o avançado, que seria aí equivalente a uma faculdade. Às vezes o cidadão na igreja, ele só tem, com todo respeito, eu não estou aqui falando de ninguém, porque assim daqui a da meia-noite, estou ligando lá para a minha casa: pastor, o senhor pregou contra a minha vida. Faz isso, pode ter certeza. Eu não estou pregando contra a vida de ninguém, eu estou apenas citando exemplos que acontece dentro da igreja, mas tem gente que pega aquilo, acho que eu estou falando contra aquela pessoa, mas não estou. Me entenda, com todo respeito, a igreja ela é multiversa, são muitas pessoas, e há pessoas na igreja, desde pessoas que não sabem ler, ou até ler com muita dificuldade, até pessoas que têm uma graduação muito boa, são mestres, né? Tem doutores dentro da igreja, doutores mesmo formados por universidade. Então o que acontece? Aí você pega assim: bom, vamos abrir um seminário lá do pastor fulano, e aí o camarada chega lá e só quer a terceira série, segunda série, que ele vai ler, aí assim: era pregado. Aí ele vai lá estudar. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa tem condição de poder entrar e aprender de forma correta? Vamos ser sinceros, não tem. E por quê, pastor? Porque ela não tem base acadêmica, ela não estudou o suficiente para que ela pudesse, né, ler, pelo menos, de forma correta e interpretar o texto de forma correta. Aí quando a pessoa chega no seminário, o professor de seminário, ele não tem que ensinar ninguém a ler e escrever de forma correta e interpretar, não. Ele tem que ensinar o quê? A doutrina do seminário. Ele começa a jogar, são muitos alunos, ele está ali jogando a doutrina. Aí quem não está preparado vai começar a pegar aquilo ali, vai começar a devagar, mas aí começa a formar coisas estranhas, ensinamentos estranhos. É a mesma coisa. Essa semana eu estava falando com o Nicole está com uma dificuldade lá em matemática, eu disse assim para ela: olha, o problema não é o professor atual, o problema foi porque quando você tinha que aprender a base desse cálculo de matemática, lá atrás, lá na terceira série, na segunda, na quarta série, ou na quinta, você não aprendeu. Aí o que vai acontecer? Aquela dificuldade que você tem lá atrás de matemática, aqui na frente, agora chegando aqui, já perto do segundo grau, no segundo grau na faculdade, aquela dificuldade que você tem, ela vai surgir aqui. Muitas das pessoas chegam na faculdade, e às vezes quando chega na faculdade, vai fazer humanos, por exemplo, mas às vezes, no meu caso, lá em direito, você tem humanos, mas você tem uma área de cálculo lá, de trabalhista. Eu tinha colega que não queria nem fazer prova daquilo. Ah, eu sou ruim de matemática, eu vim fazer direito, porque eu nunca gostei de matemática. Beleza. Mas você não conseguia aprender os cálculos porque você tinha deficiência lá do primário e lá, né, da quinta, sexta, que eu nem sei como é que fala mais hoje.
Você tinha deficiência, você arrasta essa deficiência para a vida toda. A mesma coisa no seminário. Muitos irmãos entram no seminário, mas não conseguem aprender de forma correta a doutrina bíblica. Por quê? Porque tem deficiências de estudo lá de trás e trazem para cá. E é como eu falei, então as pessoas que têm menos estudo, infelizmente, são as pessoas que têm mais facilidade de serem manobradas. Muita gente pode discordar, mas infelizmente é verdade. Seria bom que pudéssemos todos ler pelo menos um livro por ano, para que a gente pudesse abrir a forma de leitura, de visão do mundo e entendermos melhor, ok? Muito bem, então, pela etimologia da palavra, concluímos que eram pessoas que eram manipuladas de forma mais fácil, e era justamente o alvo dessas pessoas. Essa doutrina dos nicolaítas, ela foi difundida e começou a ser pregada mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Foi justamente quando as igrejas já estavam mais firmadas, foi justamente quando Paulo já tinha estava realizando ainda a sua obra missionária. Foi um pouco antes de João escrever o livro de Apocalipse, e isso foi um grande prejuízo para a igreja daquele tempo. Bom, a outra corrente que fala sobre o nascimento dessa doutrina dos nicolaítas está lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Se puder botar aqui, meu amigo, meu jovem, eu agradeço. Atos capítulo 6, versículo 5, que foi justamente quando se deu a instituição dos primeiros diáconos. Alguém já achou ali? Olha o nome ali, ó. Nicolau. Nicolau, ele era um novo convertido, que era um pregador muito eloquente, e que ele era prosélito de Antioquia. Então, ele, por ser prosélito, diz os escritores, que ele era um novo convertido. Então ele não era uma pessoa ainda preparada para poder assumir uma responsabilidade grande na igreja. Mas na época os apóstolos disseram: escolhei dentre vós. Quem escolheu ele foi quem? Foi o povo. O povo escolheu Nicolau, escolheu Timão, escolheu Nicanor, escolheu Felipe, Prócaro, Parmenas. Foi o povo que escolheu. Mas era uma pessoa ainda neófita, uma pessoa ainda que não tinha um grande conhecimento. E tem um escritor, deixa eu pegar o nome dele aqui, chamado Epifânio de Salamis. Ele traz no livro dele um relato sobre Nicolau. E ele diz que Nicolau, ele fez o seguinte, no livro dele está escrito assim: Nicolau cismou um dia. Olha o que acontece, vocês vão ver que tem crente que faz isso. Acorda de manhã com uma ideia do céu. Hoje eu estou com a ideia do céu. É de Deus. É de Deus. E Nicolau, ele num belo dia ele acorda com essa ideia do céu. Isso é assim, irmão, estou sendo debochado mesmo. Não é de céu, não é do céu nada. Ele diz assim: olha, agora eu vou me abster da minha esposa. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20. E aí diz que depois ele começou a subir pelas paredes, que não aguentava mais. E aí ele mantém a intimidade com a esposa, só que isso acontece muito no meio da igreja. Aí a pessoa mantém um propósito,
faz tipo um voto com Deus e não consegue manter. Aí a pessoa começa a se sentir o quê? Culpada. Muita culpa. E às vezes a culpa é tão grande que ela sente, porque ela não consegue manter aquilo que ela falou com Deus, porque ela quer servir a Deus de coração. E aí ela, então, ele pegou por outro caminho, ao avesso. Ele diz a história, deixa eu ler aqui para vocês, que Nicolau, tem uma bela esposa e se absteve de ter relações com ela, limitando-se àqueles que acreditavam serem devotos a Deus. Ele persistiu nisso por um tempo, mas no fim não conseguiu suportar, controlar sua incontinência. Mas por estar envergonhado da sua derrota, suspeitar que tenha sido descoberto, ele se aventurou em dizer: não terá a vida eterna aquele que não copular todos os dias. Quer dizer, ele passou de um extremo para outro extremo. E diz outros autores que ele chegou a oferecer a sua esposa até mesmo para os apóstolos. Tamanha foi, a indecência que ocasionou isso. Aí quando a gente fala assim, pastor, mas eu estou falando uma coisa dessa. Olha, gente, Paulo fala lá em 1 Coríntios que tinha um jovem que ele fazia o quê? Ele abusava da esposa do seu pai. E Paulo diz assim: olha, nem no meio dos gentios eu vi uma coisa dessa. Nem no meio dos gentios. Então, existem coisas que às vezes acontecem na igreja, que o ímpio lá fora fica assim, boca aberta. E por que acontecem essas coisas? Simples. Vigilância. Falta de conhecimento na palavra. Falta de conhecimento de Deus. Muito bem. Falando sobre os nicolaítas, há pelo menos 8 livros na Bíblia que combatem a doutrina dos nicolaítas. E quais são? Evangelho de João, Efésios, Colossenses, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João, 2 Pedro, Judas e Apocalipse, nós até lemos. E Paulo combate essa doutrina. E agora nós vamos entrar realmente no que é essa doutrina, porque a gente vai ser nicolaíta, pastor, sim, mas o que eles faziam de tão perverso para a igreja? O que era tão ruim essa doutrina dos nicolaítas? Jesus mesmo disse que era o que? A doutrina de Balaão. Qual foi o conselho que Balaão deu para Abimeleque? Olha, não precisa amaldiçoar o povo não. Você quer destruir esse povo? Mistura o povo. Deixa o povo se misturar com a religião de vocês. Deixa o povo se misturar, adulterar com a mulher de vocês, comer das comidas oferecidas aos ídolos. E hoje, muitas igrejas hoje estão caindo, perdendo a visão de Deus, perdendo o poder de Deus, perdendo as coisas de Deus, porque estão o quê? Se misturando. Uma verdadeira prostituição espiritual. Eu estava falando aqui, nada contra, mas a questão, nada contra não, tudo contra. A questão, por exemplo, do carnaval. Não, nós vamos botar um bloco da igreja na rua. E tem, gente. A Avenida 7 acaba de passar um trio e vem o trio dos filhos de Deus. Gente, pelo amor de Deus, tem necessidade. Não, pastor, nós estamos evangelizando. O senhor está nos criticando, mas o senhor não está fazendo.
meu Deus do céu, precisa evangelizar na segunda, terceira de carnaval? Precisa, mas como é que você evangeliza lá no cantinho? Você vê uma pessoa dar um folheto, vê outra dar um folheto. Agora você tem que botar bloco de igreja na rua, botar música evangélica adaptada à marchinha de carnaval e outras coisas. Isso é misturar. Isso é você pegar as coisas de Deus e transformar ela nas coisas do mundo. Não precisa isso. Precisa. Como é que tem um negócio aí? São João com Jesus. São João gospel, né? São João com Jesus. Como é? São João sem João e com Jesus. Gente. Tira João e bota Jesus. A igreja nunca precisou disso. A igreja nunca precisou dessas artimanhas para crescer, para ser igreja, para ter o poder de Deus, ter a palavra, ter unção. Não. A igreja, ela foi chamada justamente ao contrário. A igreja foi chamada para ser santa. Eu cito aqui, por exemplo, apesar de eu ser brasileiro, mas eu não sou baiano, e é o que eu falo, por exemplo, a igreja, ela é uma embaixadora de Cristo na terra. Aí eu falo para ele meu exemplo, para não ser baiano: eu não como comida de dendê, não como, nem suporto, não gosto nem de cheiro. Então não sou baiano. Mas você é exceção. Não, mas você é exceção, porque a maioria dos baianos, eu estou mentindo? Baiano não, daqui o pessoal de Salvador, porque no interior eu já vi que o pessoal também, né, não é tão chegado. Mas aqui em Salvador, cada cantinho que você vai tem uma baiana de acarajé. A André ali, tadinha, não aguenta ver. Ela quando passa pela Baía de Acarajé, ela vai assim, ó. Ela é baiana. Ela vai cheirando lá o cheirinho do acarajé, é normal. Mas para mim, que eu não sou daqui, eu posso passar 500, 20, 30, 50 vezes ali, que para mim não diz nada. A mesma coisa, eu só estou trazendo um exemplo, que a mesma coisa é para o crente. O crente que é convertido de verdade, o crente que realmente é chamado, que ele tem realmente compromisso com Deus, ele sabe o que ele serve, o que ele quer, ele pode passar 500 vezes no carnaval, que ele não está nem aí para carnaval. Ele pode passar 500 vezes lá no forró, todo mundo lá, e ele não está nem aí. Ele pode passar 500 vezes na casa de prostituição, na porta, ele não está nem aí, na boca de fumo, ele não está nem aí. Daqui a pouco vamos pegar o público e dizer assim: não, vamos cheirar também aqui, vamos usar droga, vamos picar aqui também, porque é para a gente poder atrair essas pessoas. Negativo. Vamos adotar casamentos estranhos dentro da igreja, porque a gente precisa abraçar. Não. O abraço que a igreja tem que dar, o choque de realidade, é de santidade. Eu prego a Jesus crucificado e ressurreto. Você quer? Eu não quero, porque eu quero continuar no pecado. Fala igual eu falei com o tua avó, beleza. Não tem nada a ver com isso. A gente prega a palavra. Você quer? Amém. Você não quer? Beleza? Não discute. Só prega, só fala. Muito bem. Então voltando aqui. Abre aqui, por favor. Vocês vão entender. 5 para as 8, Jesus, vou ter que correr aqui. Abre aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 ao 35. 1 Coríntios 15, versículo 32. Passou rapidinho, Jesus. Ao 35. Lembra que eu falei? Guarde Éfeso. Guarde a igreja de Éfeso. Olha que Paulo ensina. 15, 32 ao 35. Olha que Paulo ensina. Eu falei para guardar a igreja de Éfeso. Lembra lá?
de Apocalipse, Jesus falou, né, sobre Éfeso, que eles combatiam. Olha qual é a importância de uma igreja que é ensinada. Pérgamo. Tem alguma igreja, tem alguma carta a Pérgamo na Bíblia? Tem onde? Pérgamo? Tem não? Carta a Pérgamo? Não tem. Mas a Éfeso tem? Tem. Entenderam a diferença? Pérgamo era uma igreja que ela não tinha o devido ensino. E por ela não ter o devido ensino, a doutrina dos nicolaítas se instalou em Pérgamo. Por isso Jesus diz assim, ó, tenho contra ti, que é a doutrina de Balaão e de Nicolaíta. Agora, quando chegar a Éfeso, Jesus disse, não, vocês, 2,6, né? Vocês, deixa eu até ler aqui, olha o que Jesus fala em 2,6. 2,6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aí, olha o que é e por que Éfeso, ele aborrece a doutrina dos nicolaítas. 15:32, 1 Coríntios, isso. É isso. Se como homem, olha o que Paulo está dizendo, se como homem combati em Éfeso, olha que Éfeso, contra quem? As bestas. Quem eram essas bestas? Quem eram essas bestas? Eram aqueles falsos apóstolos, lá de Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Perdão, 14, 15. Esse era quem? Aqueles apóstolos, os falsos, os mentirosos, que ensinavam doutrinas falsas, que estavam infiltrados no meio da igreja. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo 4:11. Virão tempos que irão pregar o que? Doutrinas de demônio. Pastor, o senhor falou, mas não chegou ainda. Que doutrina são essas? Vamos lá. Que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã... Você sabe qual é a doutrina dos nicolaítas? Não existe pecado. Pecado não existe. Você pode fazer tudo. Você pode beber, você pode pular carnaval, você pode... Lembra aí, outras coisas aí. Você pode usar droga. Ou seja, aceite Jesus e fique como você está. Está ótimo. Sabe por que eles ensinavam isso? Eles diziam o seguinte, que o corpo não tinha proveito nenhum. O corpo ia para a terra, ia apodrecer, morreu. Só o que se salvava era a alma. E a alma, ela tinha que permanecer o quê? Íntegra, pura, mas o corpo não. Lembra que João diz que todo pecado, o pecado da prostituição, ele é pecado aonde? Na carne, no corpo. João fala isso. Que o pecado da prostituição, ele é pecado no corpo. É justamente João estava combatendo essa doutrina dos nicolaítas, que na verdade eles eram, esqueci a palavra aqui agora, gnóstico, né? O que é o gnosticismo?
O gnosticismo ensinava que Jesus não veio em carne, pois para eles a matéria é má, pois a carne já estava condenada. Então é isso. Eles diziam que Jesus não nasceu de Maria, diziam que Jesus não veio em carne, ensinava todo esse tipo de aberração e muita gente caía. Agora, quer ver uma coisa? Se eu não estiver errado, abra a Bíblia de vocês na primeira epístola de João, capítulo 4. Eu vou ensinar uma coisa para vocês hoje aqui. Eu já falei isso aqui há alguns anos atrás na igreja, mas guardem bem o que o pastor vai falar. E o pensamento é assim: poxa, o pastor baixinho, careca, falou, e isso é verdade. Olha só, começando aqui, mas é o 4:4. Não é o 4:4 não, mas é aqui. Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então essa galerinha aí de nicolaítas, elas diziam que Jesus não vem em carne. Elas diziam que Jesus é uma espécie de anjo mais elevado. Bom, eu nunca vi anjo ter sono, anjo ter fome, anjo chorar, anjo se cansar, anjo ter sede. E por que, pastor? Porque anjo é um ser espiritual. Um ser espiritual, ele não está limitado às nossas fraquezas, ao nosso mundo. Ele não está limitado a isso. E quando você lê os evangelhos, você vai ver claramente que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus teve compaixão, né? Jesus dormiu. Foi ou não foi? Eu estou errado? Estou errado ou não, igreja? Então como é que um cara vai dizer para mim agora que Jesus era um anjo mais elevado? E aí eu trago um ensinamento para vocês de suma importância. Se tiver alguém endemoniado e você chegar lá e falar assim: sai em nome de Jesus, aí sai. Aí quer ver se a pessoa está liberta? Você quer ver se a pessoa está liberta? Chega para dizer assim: fale comigo, Jesus Cristo veio em carne. Qualquer pessoa endemoniada, manda ela repetir: Jesus Cristo veio em carne. Ela vai fazer duas coisas. Ela vai fazer três coisas, perdão. Se ela estiver liberta mesmo, sem demônio, ela vai dizer assim para você: Jesus Cristo veio em carne. Se ela não estiver liberta, ela vai fazer duas coisas. Ela vai fazer uma jogadinha, ela vai ser categórica. Ela vai dizer assim: Jesus Cristo veio em carne. Ela não vai afirmar. Ela vai me fazer uma pergunta: Jesus Cristo veio em carne? E se é, ou vai dizer: Jesus Cristo não veio em carne. O diabo, ele não diz que Jesus Cristo veio em carne. Ele não aceita, ele não fala, porque é a derrota dele. E esse pessoal justamente diziam, por ser gnóstico, que Jesus era um ser assim transcendente, é algo assim, sabe? E não é. Jesus é 100% homem, como eu, como você. E Jesus ao mesmo tempo é 100% Deus. E a carne, nosso corpo, a Bíblia diz que ele é morada do Espírito Santo, santificado, comprado, remido. Pastor, mas e quando morrer? E aquelas pessoas que já morreram lá não sei quando, só tem o pó. Meu querido, como é que vai ressuscitar? Meu querido,
Pastor, e aquelas pessoas que morreram lá no fogo? O fogo torrou tudo. Como é que vai ressuscitar? E a pessoa que o mar veio, o peixe comeu, como é que vai ressuscitar? Há mistérios, a Bíblia diz que há mistérios que são para os homens, e há mistérios que são para Deus. Como vai ser, de que forma vai ser, o que Deus vai fazer, aonde que Deus vai fazer, o que vai acontecer, eu não sei. Estou sendo sincero para vocês. O que eu sei é que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transladados e os seus corpos transformados. Eu sei isso. Quando a gente começa a querer entender muito as coisas de Deus, é como eu disse no início, vai acontecer duas coisas. Ou você vai ficar maluco. Por quê? Porque a nossa mente ela é finita. A nossa mente ela só suporta um pouquinho de conhecimento, de carga de conhecimento. E Deus, ele é um ser infinito. Ou você vai sair por aí pregando, né, igual a gente vê na Bíblia. Hoje, olha, eu falo para vocês, YouTube hoje é uma coisa maravilhosa, para o bem e para o mal. Internet em si. Se você chegar lá, dízimo, exemplo, a coisa que mais fere crente é dízimo. É uma coisa que muita gente não aceita, crente se aborrece. E a primeira coisa que esses grupinhos que distorce a palavra de Deus é dizer para você: olha, aqui não precisa dar dízimo não, aqui não precisa não tinha dízimo no Novo Testamento. Depois eu trago um estudo só sobre dízimo, senão a gente já são 8:10 já passamos. Mas a primeira coisa que ele diz para você é que não precisa dar dízimo. Não? Como é que a gente paga o aluguel? Como é que a gente paga a luz aí do ar-condicionado para todo mundo aí confortável? Como é que a gente compra o copo ali, paga a água? Como é que a gente mantém a igreja aberta? Deus não precisa do dinheiro, é verdade. Mas a obra dele precisa. A obra dele precisa. É a primeira coisa que essas pessoas falam. Depois começa, sabe? Falar o que você quer ouvir. Às vezes você quer ficar na prática do pecado. Eu sou casado, mas eu estou namorando, paquerando minha colega de serviço. Aí você chega num lugar desse. Gente, pelo amor, não me liga hoje não, por favor, viu? Pelo amor de Deus. Mas aí você chega num lugar desse, aí o cara vai dizer assim para você: não existe pecado não. Você pode ficar com sua esposa e paquera. Eu não dou dízimo. Já posso ter minha esposa e ter uma namorada. Aqui que é o lugar bom para ficar. Porque quando o crente chega nesse estágio, ele já está desviado, ele não sabe. Quando o crente ele pega a visão da palavra, ele pega a sensibilidade da palavra, ele está desviado, não sabe. Todos nós podemos pecar. Todos nós podemos errar. Todos nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Só que tem uma diferença. Aquele que peca e permanece no erro, não quer o conserto. Aquele que peca, sabe que pecou, quer confessar e quer se consertar. Para os nicolaítas, era mais fácil dizer: fique no pecado, porque o corpo não tem proveito nenhum. Fique no pecado, porque o que vai se salvar é a sua alma. E aí eu tenho uma triste notícia.
A escolha é sua. A escolha é sua. Eu falei para minha filha mais velha esses dias. Falei para ela. A sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai depender das escolhas que você faz hoje. Eu digo para vocês nessa noite, a vida eterna, o encontro com Deus, vai depender da escolha que nós estamos fazendo hoje. E eu vou pegar, Moisés, me dê licença aqui, Moisés. Deus falou para Moisés, mas não fala de Deus, porque quem sou eu, né? Vou pedir a Moisés emprestado. Olha, eis que o Senhor hoje põe 2 caminhos diante de vós: o da bênção e o da maldição. Mas vou dar um conselho: escolha, pois, o da bênção, para que vivas. Amém? Glória a Deus. Viu? Não é para dar glória não, mas eu tenho certeza que aquela pregação da glória, mas eu tenho certeza que hoje você vai lembrar, e daqui a 10 anos você vai dizer: poxa, aquele dia a pregação do pastor falando dos Nicolaítas. Né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro